O pão tem sido uma das fontes mais importantes de calorias e nutrientes entre várias culturas há milênios. Hoje, é uma indústria de 200 bilhões de dólares ao redor do mundo. Aqui na América, o pão branco ultraprocessado é a regra. Mas é assim que o pão branco costumava ser. Geralmente era feito com apenas 3 ingredientes: farinha, água e fermento. Mas hoje em dia, um pão branco comum pode facilmente conter até 20 ingredientes, incluindo sal, açúcar, gorduras e óleos, um coquetel de químicos como condicionadores de massa, ácido ascórbico, alvejante e outros. E de alguma forma, esse pão é muito menos nutritivo do que esse. Então, como um alimento que era tão básico conseguiu mudar tanto? E que tipo de impacto isso causa em nós? Eu sou Mia DeGraff e sou editora de saúde no Business Insider. Os primeiros vestígios de pão que os arqueólogos encontraram foram essas migalhas de 14 mil anos atrás, que eles acharam em um sítio neolítico na Jordânia. Essas migalhas parecem ter sido de um pão achatado rudimentar, que era um tipo de combinação de água e grãos moídos, uma espécie de ancestral dos cereais modernos. Provavelmente os egípcios descobriram o fermento por acidente, mas a maneira como os egípcios faziam pão era o que descreveríamos hoje como o fermento natural, e esse era o tipo de pão que fazíamos naquela época há séculos. Então, podemos ver pelos egípcios que a produção de pão poderia fazer proliferar toda uma sociedade e também sustentar uma comunidade inteira. Os construtores de pirâmides eram pagos com pão. Pessoas em posições de status mais elevado eram aquelas que supervisionavam a produção de pão. Isso só se desenvolveu ainda mais. Por volta de 150 anos antes de Cristo, no Império Romano, a panificação já era uma carreira de muito prestígio. Então, como o pão chegou aos Estados Unidos? Há rumores de que quando Cristóvão Colombo viajou para o Novo Mundo, ele levou consigo uma panela de barro com fermento natural. E quando começamos a produzir trigo em massa nos Estados Unidos, o pão, como negócio e cultura, realmente decolou. Na década de 1880, assistimos à industrialização do pão, que começou com a farinha moída mecanicamente. Esses moinhos removeriam o embrião da farinha. Ele contém muitos nutrientes. Ele tem proteínas, óleos, ômega 3, todas essas coisas boas. Mas fica bem rebelde quando é assado. Eles removem o farelo, removem o embrião da farinha e pulverizam completamente a farinha, para que ela fique o mais fina possível. De repente, você não tem mais aquele elemento volátil que poderia ser uma margem de erro no seu negócio. Você pode simplesmente escalar isso e fazer um pão que pareça bem consistente todas as vezes. Então é isso que vimos com todos esses moinhos, adicionando diferentes tipos de produtos químicos e ingredientes. Como poderíamos fazer algo que fosse estável na prateleira, continuamente macio e delicioso o tempo todo? No final do século XIX, inventamos o fermento comercial. Esse é um tipo de fermento seco, que pode durar muito mais do que o fermento fresco. O fermento fresco, como um fermento natural ou um bálsamo, tem que ser tratado, tem que ser alimentado. Mas não é o tipo de coisa que você poderia usar para produção em massa tão facilmente. Mas uma levedura comercial é desidratada de uma forma que pode durar semanas e semanas e semanas. O pão branco produzido em massa, ou Wonder Bread macio que nós temos hoje, foi inventado no início dos anos 1900, mas não era fatiado. Era só um grande bloco de massa branca e fofa. No início dos anos 1900, um engenheiro chamado Otto Holleder teve a ideia de criar uma máquina única que pudesse ser capaz de cortar e embalar o pão ao mesmo tempo. Levou cerca de uma década para ele finalmente terminar o seu protótipo. Chegamos em 1928, quando ele finalmente estreou a sua grande invenção em uma feira no Missouri. E foi um enorme sucesso. As pessoas ficaram impressionadas. E em 2 anos, a Continental Baking Company, fabricante do Wonder Bread, estava usando ela. Agora eu sei o que os meus filhos almoçam. Eu embalo os sanduíches favoritos deles no pão favorito deles, Wonder. Não tem outro igual. Esse Wonder Bread já tem um monte de coisas que o tornam estável na prateleira. Adicione a embalagem e vai durar 1 semana ou mais, sabe? Talvez até mais. Foi uma grande mudança na cultura americana. A guerra estava começando. A economia estava realmente difícil. E você tem esse negócio que vai durar muito tempo. Na verdade, isso criou uma cultura de supermercado.
E muitas décadas depois, podemos ver que isso criou uma grande mudança na maneira como compramos, comemos e vivemos nesse país. Em 1930, os pães produzidos em massa representavam 30% da dieta média dos americanos, uma proporção maior do que qualquer outro alimento. Mas os cientistas começaram a ver os resultados de comer esse pão que teve todos os nutrientes removidos. No início da Segunda Guerra Mundial, começamos a ver pessoas desenvolvendo doenças com sintomas bastante preocupantes. Existem doenças como a pellagra, que apresenta sintomas de demência, ou a beriberi, que traz sintomas de paralisia ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés. As pessoas também tinham raquitismo, que é o enfraquecimento dos ossos, deficiência de ferro, defeitos congênitos. Em resposta, o governo americano colaborou com empresas de manufatura, incluindo a fabricante do pão Wonder Bread, a Continental Baking Company, para produzir e promover essas versões mais nutritivas do Wonder Bread. É por isso que você pode crescer e ficar mais forte de 8 jeitos com o Wonder Bread. Isso mesmo, crescer e ficar mais forte de 8 maneiras. Mesmo que isso não tenha tornado o pão ultraprocessado tão saudável quanto um pão integral, evitou que as pessoas desenvolvessem doenças, o que é o capitalismo no seu melhor. Cada deliciosa fatia da Wonder Bread fornece proteína para os músculos, minerais para os ossos e dentes fortes, carboidratos para a energia, vitaminas para os nervos, todos os elementos vitais para o desenvolvimento de mentes e corpos. O objetivo do pão ultraprocessado é, na verdade, uma oportunidade de negócio. É uma coisa que era escalável e se adapta à conveniência. Então, quais são os ingredientes de um pão ultraprocessado comum? Nós temos o primeiro ácido tartárico, também conhecido como datem. Esse é um emulsificante usado para deixar o pão mais macio ou fofo e para evitar que os ingredientes se separem. Dizem que os emulsificantes são seguros em pequenas quantidades, mas os especialistas em saúde intestinal temem que a combinação de água e óleo usada para fazer isso pode desgastar o revestimento intestinal de uma forma que pode deixá-lo suscetível a problemas digestivos e doenças digestivas. Em seguida, temos o xarope de milho. Esse é um ingrediente muito comum em alimentos ultraprocessados, incluindo pão. É super doce. Pode ser usado para mascarar os sabores artificiais de um alimento ultraprocessado depois que ele foi decomposto e recebeu muitos aditivos para mantê-lo estável na prateleira. Um dos efeitos do xarope de milho na saúde é que ele é um adoçante rico em frutose. E isso significa que seu fígado tem que trabalhar mais para quebrá-lo do que, por exemplo, a glicose. Isso te traz o risco de ter uma doença hepática de gordura, assim como os riscos que existem por consumir muito açúcar. Consumir muito açúcar aumenta o risco de diabetes, inflamação, doença cardíaca, obesidade e todos os problemas clássicos associados a uma dieta rica em açúcar. Outro ingrediente muito usado é o ácido acético. Esse é um antimicrobiano usado para evitar o crescimento de mofo ou para evitar que o pão estrague ou fique velho mais rápido. É um vinagre que pode ser usado em outros tipos de produção de alimentos. O ácido acético não é perigoso para a saúde humana, nas quantidades usadas no pão comprado em lojas, mas faz parte dessa tempestade de produtos químicos que são usados para fazer o pão durar muito mais do que duraria naturalmente. Depois, temos o carbonato de cálcio. Esse é um condicionador de massa, usado para melhorar a textura e a vida útil do pão ultraprocessado. Então, sozinho, o carbonato de cálcio não é tão ruim para você e, na verdade, pode ser bom. O problema com o carbonato de cálcio no pão ultraprocessado é que ele torna algo que certamente é prejudicial à saúde bastante atraente. Outro adoçante comum em pães ultraprocessados é o melaço. Esse também é bastante popular entre os padeiros caseiros. É um adoçante com baixo índice glicêmico, então, em teoria, seria mais saudável para você do que açúcar refinado. Ele ainda pode aumentar o nível de açúcar no sangue, especialmente se for usado em um pão ultraprocessado que você vai comer bastante. Alimentos ultraprocessados levam as pessoas a comer mais deles. Outro ingrediente que você vê em praticamente todos os rótulos de pães comprados em lojas é o ácido ascórbico. Esse é um tipo de vitamina C
o que parece ótimo. O problema com o ácido ascórbico é que ele é usado no processo de fabricação como um tratamento da farinha para fortalecer a massa contra um processo de fabricação bastante agressivo. Isso significa que podemos jogar essa massa por aí, jogar ela nas máquinas e pulverizá-la de uma forma nada natural, desde que todos esses ingredientes sejam inseridos nela. Um conservante comum usado em pães comprados em lojas é o hidrocloreto de L-cisteína, derivado de penas de pato ou cabelo humano. É um aminoácido usado para prolongar a vida útil e também realçar o sabor de alimentos processados. A agência sanitária diz que ele é seguro para a saúde humana, mas é amplamente considerado apenas nojento. E também tem o alvejante, que é adicionado ao pão para deixá-lo mais branco. Isso pode ser feito adicionando dióxido de cloro à farinha antes que ela chegue até a fábrica. Também temos a azodicarbonamida, que é usada como alvejante e como expansor de espuma para dar ao pão uma textura mais macia. Esse é um ingrediente usado também em pisos vinílicos e tapetes de yoga para dar uma sensação macia. A agência sanitária diz que é seguro usar em pequenas quantidades, mas a Europa, a Austrália e outros países discordam. A azodicarbonamida foi proibida como aditivo alimentar há anos, pela preocupação de que um subproduto pudesse ser cancerígeno. É claro, você tem conservantes para prolongar a vida útil, então pode ser propionato de cálcio. Gorduras são usadas no pão de forma para dar volume, maciez e estabilidade na prateleira. Procure no rótulo algo como mono ou diglicerídeos. Ele é feito de soja e outros óleos para dar aquele toque de maciez e também para ajudar a durar mais. Vamos dar uma olhada nesses pães. Primeiro temos Wonder Bread, uma embalagem icônica. Então, só de segurar, é um pão extremamente fofo. Não posso ignorar esse fato. E essa lista de ingredientes é enorme. O ingrediente principal é a farinha enriquecida crua. O segundo ingrediente com maior proporção é a água. Depois temos o açúcar e o fermento. E aí temos uma longa lista de microingredientes: carbonato de cálcio, glúten de trigo, óleo de soja, sal, condicionadores de massa, estearoil lactilato de sódio. Eu nem sei se eu entendi. Cálcio, estearoil, monoglicerídeo, lactilato, mono e diglicerídeos, peróxido de cálcio, iodato de cálcio, vinagre, ácido cítrico, o quê? Colecalciferol. Parece um nome de Game of Thrones. Soja, lecitina, propionato de cálcio, e é isso. Foi uma jornada. Ok, agora temos o Nature's Own Trigo, 100% integral. E ele tem 13 gramas de grãos integrais por fatia. Coração saudável, trigo integral, isso é ótimo. Isso é o que eu procuraria em uma loja. Você quer trigo integral ou grãos integrais? Mas vamos ver o que tem no rótulo. Então temos farinha de trigo integral, é o primeiro ingrediente, isso é ótimo. Temos monoglicerídeos destilados. Essa é uma gordura usada no processo para dar volume, elasticidade e maciez ao seu pão. Não é necessariamente ruim para você em pequenas quantidades, e isso é menos de 2%. Sabe, é uma gordura que pode afetar seus níveis de colesterol ou causar alguma inflamação. Pepperidge Farmhouse, é um pão multigrãos. Então, antes de mais nada, multigrãos. Isso é uma coisa que eu diria que eu procuro evitar. Se você compra pão de forma, nenhum vai ser tão bom para você. Mas os multigrãos não estão no mesmo nível dos grãos ou trigos integrais. Grãos e trigos integrais. Esses pães têm todo o grão do trigo original intacto. Multigrãos só indica que ele é feito com vários tipos diferentes de farinha. Está dizendo que provavelmente não é um tipo de pão muito saudável. Então isso é um sinal de alerta para mim. Sem xarope de milho rico em frutose. Isso é bom. Então, em teoria, isso indica que é um pão saudável. Vamos olhar o rótulo. Ok, é um sinal de bandeira vermelha. Esse pão tem 5 gramas de açúcar por fatia. Isso é muita coisa. Isso é o dobro da quantidade de açúcar em uma fatia de Wonder Bread. Os ingredientes aqui são farinha de trigo enriquecida. É bom porque esse pão tem aveia, mas em proporção muito pequena. E é extremamente rico em açúcar para uma fatia de pão.
De acordo com o Departamento de Agricultura, sua ingestão diária total de açúcar, incluindo o que vem em frutas, café ou chá em quantidades muito pequenas, não deve exceder 50 gramas, que são 12 colheres de chá. Vamos ver quantas colheres de chá tem nesse pão aqui. 1. Ah, meu Deus, estamos na metade. 9, 10, 11, 12... Então, essa é a ingestão diária total de açúcar que qualquer pessoa deve ter. 13, 14, 15. Uau! Isso é o tanto de açúcar que tem aqui. O pão tem pedacinhos de aveia. Parece muito granulado e saudável, mas dá para sentir pela maciez e até pela elasticidade da massa. Essa é uma fatia de pão ultraprocessado e dá pra ver pela lista de ingredientes que tem coisas ali que não são o que eu escolheria para um almoço nutritivo. Então, essa é a quantidade de açúcar que tem em 2 fatias desse pão. E até que não parece muito, não é muito. Mas se você compra esse pão porque acha que ele é saudável, provavelmente você não quer ingerir mais do que 1 colher de açúcar em cada fatia que comer. Depois temos o Arnold Stone Ground, feito com 100% de grãos integrais, 0 gramas de gordura trans, boa fonte de fibras e tem um grande coração que diz coração saudável, o que é muito fofo. Vamos ver o rótulo. O ingrediente principal é a farinha de trigo integral moída na pedra, que é realmente muito boa para a saúde. Então, sim, tem elementos que o tornam mais saudável para o coração do que alguns outros pães de mercado. Mas ainda tem aqueles produtos químicos reveladores que mostram que esse pão não é um pão que você pode fazer em casa. Se o pão ultraprocessado for a base da sua dieta, ele vai colocar você em risco de vários problemas de saúde sérios. Bom, todos os nutrientes são essencialmente pré-digeridos. Eles criam um efeito cascata que pode aumentar drasticamente a inflamação no seu corpo. A falta de fibras realmente diminui o risco de problemas digestivos, incluindo a constipação. Vejam, por exemplo, o fato de que quando o pão branco ultraprocessado foi comercializado pela primeira vez, um dos benefícios era que você não precisaria ir ao banheiro com tanta frequência quanto as pessoas que comiam pão integral. Isso mostra claramente que o pão integral mantém você regular e o pão branco não mantém. O governo americano teve um papel importante na construção do tipo de produção de pão que nós temos hoje. Tudo começou na Grande Depressão, quando o governo americano forneceu subsídios para fazendas durante um período bastante difícil para a economia e também para evitar a superprodução de certas coisas. O tio Sam está recompensando os fazendeiros do Centro-Oeste que fizeram sua parte para reduzir a produção de milho e suínos para aumentar os preços. Em Knoxville, Iowa, os primeiros cheques federais são distribuídos como empréstimos aos agricultores. Esse foi realmente o começo do que hoje é conhecido como lei agrícola, mas essencialmente fornece subsídios para grandes fazendas que produzem tipos homogêneos de trigo em massa, que podem ir para grandes fábricas e produzir pães que abastecem o país inteiro. A lei agrícola não está subsidiando fazendas menores, que fornecem grãos para padeiros locais e algo que talvez seja um estilo de grão um pouco mais diverso. Então, eles não conseguem reduzir o custo dos seus pães da mesma forma que os pães ultraprocessados conseguem reduzir. O custo de um pão branco ultraprocessado é cerca de $2 ou menos. Mas isso é a base inferior da escala de custos do pão nos Estados Unidos. Se você está procurando algo mais artesanal, tipo um fermento natural ou algo de uma padaria caseira, eles podem ficar muito caros, chegando a custar tipo $12. Os americanos estão consumindo muito menos pão que antigamente por conta de uma onda de atitudes conscientes sobre saúde e do aumento de dietas de baixa caloria. Teve uma grande mudança para dietas de baixa caloria nas décadas de 80 e 90. O que teve um efeito realmente dramático em toda a nossa cultura de consumo de pão. No ano 2000, o americano médio comia cerca de 62 quilos de grãos por ano, o que inclui pão. Em 2014, esse número caiu para uma média de 55 quilos por ano. Não parece uma queda grande, mas é bem significativa para uma década. Ainda assim, o negócio do pão não desapareceu e, na verdade, cresceu. Agora vale cerca de 26 bilhões de dólares. Então, está prosperando e definitivamente ainda faz parte da nossa cultura. Mas a forma como escolhemos consumir pão mudou e as marcas estão correndo para acompanhar isso. Então, o que você deve procurar no rótulo quando quiser comprar pão saudável?
Número 1. Procure farinha não refinada. Você quer um pão que não tenha tido todas as qualidades retiradas dele. Procure produtos com pouca ou, de preferência, sem adição de açúcar. Sem gorduras trans. As gorduras trans são incrivelmente ruins e aumentam o risco de doenças cardíacas. O ideal é ter poucos aditivos. Apenas a natureza do processo de fabricação significa que você precisa de certos aditivos só para ele poder passar pelas máquinas. Mas quanto menos aditivos você tiver, melhor. Esteja ciente, e isso se aplica a todos os alimentos embalados, de que existem certas pegadinhas e termos falsos como saudável ou feito com trigo de verdade. Esses não são termos regulamentados, então se um rótulo tiver isso, você pode desconsiderar, não significa nada. Certifique-se de que o grão integral esteja listado como o primeiro ou segundo ingrediente, se você estiver procurando um pão que tenha uma boa quantidade de grãos. Se você olhar a lista de ingredientes, o primeiro listado é o mais abundante. Escolha trigo integral ou grãos integrais. Tanto o grão integral quanto o trigo integral, os dois têm o aspecto inteiro do trigo. Eles têm o embrião, o endosperma, o farelo, o grão inteiro do trigo. Multigrãos não precisam ter todas essas coisas. Procure um pão que tenha muitas nozes e sementes. Isso só vai aumentar a quantidade de proteína, gorduras boas e óleos saudáveis. E o mais importante, olhe o rótulo e veja de onde vem a farinha ou de onde vem o pão. Então, eu diria que uma das coisas que os agricultores locais, os agricultores regionais, os padeiros locais e os ativistas dos grãos estão tentando comunicar a todos nós com muita paixão é que nem tudo tá perdido. Você ainda pode comprar um pão delicioso e nutritivo. Então, a melhor maneira de ter acesso a um pão que foi fabricado sem produtos químicos e sem todas as complexidades do processo de produção em massa é comprando um pão que foi feito perto de você. Então, procure por farinhas que sejam feitas no seu estado. Procure pães feitos no seu estado. Conheça o seu padeiro local. Vá ao mercado de produtores locais. Tem muitas pessoas, especialmente agricultores em fazendas privadas, que não têm o apoio do dinheiro do governo e são realmente apaixonados por educar as pessoas sobre onde você pode encontrar um bom pão. Embora comprar pão no mercado local de produtores rurais possa parecer um luxo mais caro, na verdade pode ser um investimento que vale a pena a longo prazo. Pode poupar um dinheiro que você iria gastar com sua saúde e pode te manter jovem por mais tempo. E você pode perder centímetros de cintura sem precisar se esforçar. Se ainda não tiver certeza, tente assar seu próprio pão, pois assim você saberá exatamente o que ele contém. Mas é assim que o pão costumava ser. É assim que o pão costumava ser. É assim que o pão costumava ser. Isso me lembra de quando eu estava no setor industrial. Eu costumava ter que abrir uma garrafa de vinho na mesa e pensar, meu Deus.